Muito bom dia, bem-vindos ao Facebook do grupo de citações de Helena White, bem-vindos também ao YouTube, partilhem este vídeo. Eu sou o Fernando Ferreira, estou aqui como responsável, como diretor dos Adventistas Sétimo Dia em citações de Helena White. Somos Igreja Adventista do Sétimo Dia, conforme está pela profecia de Daniel 7, 8 e Daniel 2, que até 2300 tardes e manhãs o santuário será purificado. Nós nascemos da profecia, nós somos o povo de Deus remanescente, no fim, nós somos a igreja verdadeira, não somos outras igrejas que se titulam e procuram mitigar a Igreja Adventista com outras dominações. Não, sou membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia. A minha esposa é Adventista do Sétimo Dia. A minha família, em parte da minha esposa, é toda da Igreja Adventista do Sétimo Dia aqui em Portugal. E é neste sentido que eu venho como responsável do grupo de citações de Helena White, que tem 176 mil membros, que fizeram muitas boas publicações. Algumas delas não as editei porque são repetidas, e algumas delas eu bebi, comi e me nutri, e fui também trabalhar na cidade de Porto, do qual eu sou originário, cidade de Porto, como fosse a cidade, um berço da minha juventude. É neste sentido que eu vou orar e pedir a Deus a intervenção do Espírito Santo, já que nós começamos com um cântico, vamos continuar agora com uma singela oração. Querido Deus, nosso Pai querido, nesta manhã queremos pedir que nos dê as palavras para te louvar, para te agradecer. E também te pedimos palavras para nós aprendermos, frases para nós compreendermos a tua palavra e a tua vontade para a nossa vida, Senhor. Nós, como somos membros da Igreja Adventista do Sétimo Dia, pedimos, Senhor, que nos prepares para terminar a obra que começastes em 1844 e 1863, quando a Igreja foi fundada. Abençoar o meu povo, Senhor. Salva-os dos seus pecados. Transforma-os à tua imagem e semelhança. Que o teu caráter, o caráter de Jesus, possa resplandecer nos teus rostos, na sua cara, na sua vida, na sua juventude, na sua meninice, na sua adolescência, na sua idade adulta. Que os jovens e adultos possam responder: eis-nos aqui, Senhor,
prontos para te servir. Obrigado, Senhor. Abençoa-nos. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te peço e agradeço estas bênçãos. Amém. Obrigado, queridos irmãos, por partilharem, por estarem comigo no YouTube e no Facebook. Há um texto que Deus fala, eu vou ler esse texto, está no Evangelho de Mateus. O Evangelho de Mateus é um dos meus preferidos, Mateus 24, é um dos meus preferidos. Já a semana passada debrucei um bocadinho sobre Mateus 24 e outra vez outra figura aparece aqui que dizia Jesus: Mateus 24 e Mateus 22, perdão. Que Jesus dizia assim: quem estiver na Judeia, fujam para os montes. Eu leio convosco Mateus 24, versículo 16. Então, os que estiverem na Judeia, ou seja, na igreja, na Judeia, fujam para os montes. E quem estiver sobre o telhado, não deixa atirar alguma coisa de sua casa. E quem estiver no campo, não volta atrás a buscar os seus vestidos. É este texto que eu recebi da parte de Deus ontem, quando eu estava precisamente sobre este telhado, que é uma envergadura de 30 por 30, ou 30 por 30 e tal, 34, numa altura de 30 e tal metros, ou mais, em que eu estava sobre o telhado, pondo um painel solar. E veio ao meu entendimento esta frase: quem estiver no telhado, não deixa, diz aqui, não deixa, para buscar alguma coisa da casa, para fugir, porque não vai ter tempo de ir buscar o dinheiro que tiver, ou a carteira, ou o telemóvel, ou a roupa, ou algum alimento, ou alguma coisa útil que ele vai precisar na fuga, algum bem querido, como a Bíblia, como um minário, como um trimensário, enfim, como alguma coisa que vamos perder. Diz aqui: quem estiver sobre o telhado, que está sobre um telhado, não deixa para tirar, não deixa para casa, para tirar alguma coisa em sua casa. É interessante como é que Jesus, não sabendo nada da nossa vida, pensando nós que não sabe, mas sabe, ele está a visualizar em 2022, ao 22, a partir de amanhã, esta profecia cumpre-se a partir de amanhã, porque a fuga ainda não aconteceu. Quando vier o decreto da fuga, nós estaremos no nosso trabalho, nos nossos afazeres. E eu poderei estar sobre um telhado por inerência da minha atividade sazonal, não profissional, sazonal, de agora começar a ser serralheiro e a fazer estruturas para colocar painéis solares. E passo muito tempo, uma parte do tempo, tenho que ir ao telhado várias vezes para pôr um painel solar. E como eu, milhares, se não diria bilhões, como eu, com pessoas até descrentes e também crentes, estarão no telhado, a reparar o telhado, a pôr telhas no telhado, a pôr lado de vidro no telhado, a cobrir o telhado, a reparar o telhado e também a pôr painéis solares
fotovoltaicos e painéis de aquecimento de água no telhado. Jesus sabia disto de antemão, que haveria uma atividade frenética nos últimos tempos de atividades no telhado. Por isso, Jesus contempla este texto. As pessoas, quando liam este texto, pensavam que era sazonal ir ao telhado de vez em quando, por inerência de alguma razão. Mas nós sabemos que hoje é uma atividade que se faz frequentemente ir ao telhado. Isto leva-me a pensar e a ter uma postura diante deste tema, que é me preparar fisicamente, em primeiro lugar, fisicamente. Reparem, mesmo na minha atividade profissional, acontece que eu tenho que estar preparado fisicamente, tenho que ter as minhas horas de sono e reparação, tenho que ter a minha alimentação feita, tenho que ter o meu descanso, tenho que ter o meu repouso e tenho que ter sabedoria, capacidade mental para dirigir todos os meus passos, como vão ver, do meu trabalho. Como vocês sabem, eu vou ler um texto, já de seguida, que vai dizer o que eu estou a pensar. Está escrito, quando digo está escrito, é para que nós possamos pensar. Está a seguir a Salmos, a Eclesiastes. Vamos a Eclesiastes, é um texto extraordinário, eu diria, para esta última hora, que atualizando vai falar de estarmos preparados para fazer a obra de Deus. Diz assim, perdão, eu vou procurar o texto, está aqui o texto, ele está sublinhado, é uma Bíblia estudiosa, uma Bíblia interativa comigo, ele está super trabalhada durante estes 35 anos. E em Eclesiastes, capítulo 9, versículo 10, diz assim: tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. E termino aqui, é esta parte que me interessa. Tudo que nós temos que fazer deve ser bem feito. Se tens uma obra para fazer, deve fazer bem feita. Começa e termina, ou conclui. Começa, termina e conclui. Como no princípio, Deus criava, terminava e concluía. E dizia, era tudo muito bom. Isso tem que acontecer comigo. Tem que acontecer convosco. A obra de Deus tem que começar. Neste caso, tem que recomeçar. Ela já começou em mim há muitos anos. E começou em muitos há muitos anos. E agora o texto diz, aquele que começou a boa obra em vós também vai terminar. Cá está. Temos que continuar. E agora temos que nos preparar para os arremates. Ou seja, os acabamentos. Nós não estamos a construir já uma casa, nós já não estamos a construir mais igrejas, nós não estamos a construir mais hospitais, nós não estamos a construir mais sanatórios, mais aberturas de inventos ou casas da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Nós estamos precisamente no tempo solene, ou seja, no fim do tempo da graça. Aonde nós estamos. Eu fui ao Porto, nesta quinta-feira, demorei lá uma manhã, uma tarde inteira, saí de casa, eram 9h30, e cheguei ao Porto, eram 11 horas. Mas estão a ver que eu estou muito longe do Porto. Eu estou a cerca de 100 km do Porto. E para chegar lá é um inferno. Podia dizer, é uma dificuldade tremenda ultrapassar certos obstáculos, que são obstáculos. São muitas pessoas, muitos carros, muitas pontes, muitos constrangimentos físicos para se
se levar a bom porto uma viagem destas. Naquela cidade desembarcam diariamente mais de 100 mil pessoas. Neste momento devem estar lá pessoas a visitar, tantas como moradores. Os moradores na cidade do Porto, só a cidade do Porto, têm precisamente, não sei, mas devem ter precisamente mais ou menos 200 mil pessoas. Mas as pessoas que estão passando por lá, nesta quinta, que eu entrei lá, estive lá, e via pessoas a desembarcar, a qualquer minuto estava rodinhas a passar por mim, para cá e para lá, para cima e para baixo, para a esquerda e para a direita, para todos os lados. Rodinhas, sabe o que é que eu estou a falar? Malas de viagem, malas azuis, cor-de-rosas, verdes, vermelhas, pretas, brancas, sei lá, todas as cores e tamanhos e feitios. Senhoras e senhores, meninos e meninas, rapazes e raparigas, moças e moças, casados e casadas, solteiros e solteiras, viúvas e divorciados também. Todas as pessoas, maior parte, eu não as conheço, nunca as vi, mas eu dei conta que eram fora, todas que vinham, todas as pessoas que estavam de fora eu conhecia, eu não as conhecia, porque eu conheço realmente algumas pessoas do Porto. Eu sou do Porto, eu morei lá entre 1965 até 2013, eu morei no Porto. Então, tenho que conhecer fisicamente o ambiente, tenho que conhecer as caras e conheço algumas caras pontualmente. Não sei os nomes todos, mas sei dizer algumas pessoas com quem eu me cruzo e cruzei diariamente durante dezenas e dezenas e dezenas e dezenas de anos. Aqui chegados, fui fazer lá um trabalho, uma obra de Deus, para Deus, aonde eu estive a evangelizar com um crachá. Já estou a dizer como é que se pode fazer um trabalho missionário. E respeitosamente, eu ponho o meu nome, ponho evangelismo, pois a parte que vou fazer é evangelismo, e ponho Adventista do sétimo dia. E ponho uma fotografia, e ponho aquilo, e as pessoas olham para mim, e vêm a filmar, e vêm a passar, e veem logo que eu não sou um turista. Não sou um normal. Não sou uma pessoa que está ali para comer, para beber, para passear, mas está ali para trabalhar. E o meu trabalho estava ao serviço, em pleno, de Deus. Eu vou contar um bocadinho da minha experiência, que são horas a fio, horas, eu diria, foi um dia, desde as 11h15 tenho ali os bilhetes e os guardo religiosamente, como poderei eu esquecer os relógios, as horas que passei ali? Nunca poderei. Tenho religiosamente os bilhetes, guardei-os. Não sei se foi aqui, se foi ali. Religiosamente. Eles têm que estar aqui. Já estão aqui. Eu vou tentar. Esta parte. São dois para lá, onde eu estacionei o carro, porque eu não estacionei o carro no Porto. Era impensável para mim ir chegar ao Porto e agora estou aqui para estacionar. Não consegue. Quem não vai ao Porto frequentemente, como eu já de 2013 para cá, quem chega lá vê-se embaralhado. Então eu deixei o carro 10 km atrás, noutra cidade, a cidade de Pedroso, Vila Nova de Gaia, na parte de Gaia, 10 km, e foi nos autocarros da empresa União Transportes dos Carvalhos, para cá, na viagem para cá, e para lá, na viagem dos transportes, que diz aqui, podem ver, podem reparar, eu posso mostrar nas câmaras, o bilhete, vem aqui o outro bilhete, já vou para aquela câmara, o bilhete. Mas não só, tenho vídeos,
fiz uma série de vídeos que já editei no YouTube, ainda tenho mais alguns para editar, e tive com pessoas, muitas pessoas, dezenas de pessoas, para abordar, para falar, e parava e dizia, por acaso estive com um jovem que eu estive na Praça da Liberdade, em frente à comarca, ou seja, à Câmara, à comarca da Câmara, quer dizer, a Câmara do Porto, a Câmara, quer dizer, onde estão os deputados do Porto, a Assembleia do Porto, o Presidente e toda a sua equipa de trabalho, de fiscalização, de trabalho de dirigir o Porto, que é a direção do Porto, que é a Câmara, chama-se Câmara do Porto. E estive lá durante 1 hora ou mais a filmar e a fazer reportagens, mas reparei em pessoas que se cruzavam, que vinham ter comigo, e outras que passavam e tiravam fotografias ao monumento onde eu estava. Era um monumento que estava em baixo, era ao escritor Almeida Garrett, uma figura importante para quem conhece Portugal, ou quem conhece um bocadinho de história portuguesa, ou quem lê português. Almeida Garrett é um dos portugueses escritores mais famosos, como Luís de Camões e Fernando Pessoa. Portanto, Almeida Garrett tem lá um monumento mais alto do que uma pessoa, vai ser para aí 10 metros, o monumento. E foi ali que eu fixei. Mas reparei que um rapaz, um jovem, de 25 anos, 30 anos, se sentou calmamente com a sua marmita e começou a comer a sua sopa e começou a ver as pessoas e a ouvir-me. Eles estavam a ouvir. Começou calmamente, mas não dizia nada. E a ver aquela gente que passava freneticamente a olhar para a câmara e a pensar, será alguma coisa que eu poderia ouvir, ou o que é que eu gostaria de ouvir. E depois acabei o meu vídeo e fui ter com este jovem e abordei-o e disse, o amigo conhece a igreja, conhece alguma igreja, você estuda a Bíblia, você tem fé em Jesus? E ele, não quero saber disso para nada, eu não acredito em Deus. Disse, olha amigo, eu não vou discutir sobre isso, porque eu já vou lhe dizer, disse eu para ele, porque Deus, para mim, eu respeito. Eu respeito Deus. E respeito quem não acredita em Deus. Mas também lhe vou dizer que Deus se revelou a mim, eu não me posso provar quem é Deus. Não. Deus vai se revelar a si, se revela a si, se você o desejar, revela-se a si, pessoalmente. E é assim, viva a liberdade. E foi nisto que começámos uma conversa longa e aprofundada sobre as Escrituras, em que ele abordava alguns temas problemáticos como a criação, como a concessão de Jesus, como também como é que a Igreja Adventista, ou melhor, a mãe dele, eu agora gosto, ele contou a história da vida dele, a mãe dele, sendo evangélica, o pressionava, o pressionava para ele ser cristão, não é? Tenho que beber um bocado de água, aqui está a minha caneca, perdão. A mãe dele era evangélica e o pressionava para ele ser cristão. E ele achava que não devia ser pela pressão, era uma dor de cabeça para ele e para a mãe, e foi uma luta de anos. Até que a mãe também desistiu da igreja evangélica. E ele contou-me que o pai dele se tornou muçulmano, para piorar as coisas, e ele estava com um ar muito triste, como assim, que pena. Uns maus exemplos, 2 maus exemplos, não é? Ele verbalmente não me disse, mas senti que ele sentia-se incomodado, triste, não é? Triste, sentido com aquilo que fizeram
na vida dele. Ele dizia muito profundamente que tinha um filho ou uma filha, agora não posso precisar, que devia ser um filho. Como é que Deus deu o seu filho? Como é que pode ser Deus dar um filho? Dar Jesus, deixar Jesus nascer, deixar para morrer. Você acredita nisso? Diz ele. Acredito. Você era capaz de fazer isso. Se tivesse um filho, era capaz de dar o seu filho para salvar o mundo ou para salvar alguém. Sim, acredito, porque alguém já o fez. Já fez Abraão, quando entregou o seu filho. Já fez Ana, quando entregou Samuel para o templo. Perdeu o filho, entregou para Deus. Ana nunca mais teve aquele filho, Samuel. E conheço muitas histórias atuais de pessoas que enviam os seus filhos para a China e enviam os seus filhos para campos missionários que nunca mais os vão ver. E é isto. E ele impressionou-se e ele sentiu que ele não estava a brincar com o tempo. O tempo é solene. E disse-lhe isto que o marcou, que é o mais interessante, o mais concentrado, o mais forte, foi quando ele disse: amigo, tu estás aqui comigo e tu estás salvo. Ele disse: como assim? Pronto, já aceitava uma razão que não entendia. Então eu dei-lhe uma explicação. Eu sou um embaixador do céu na terra. E onde está uma embaixada, quem entra na embaixada, ou a embaixada, quando chega, essa embaixada é uma proteção. Portanto, é uma representação e também é uma proteção. E quem estiver dentro da embaixada está protegido. Aqui ninguém está, senão tu, comigo. E ele percebeu: é isso mesmo, é isso mesmo. É isso mesmo que acontece numa embaixada, por exemplo, uma embaixada norte-americana, americana do norte, quando está, por exemplo, no Afeganistão, eles estão protegidos ali. Quem está dentro daquela, ou na África do Sul, ou em Portugal, quando uma embaixada está num país diferente, eles têm umas grades, eles têm uns portões e têm polícia, estão patrulhados. E ninguém pode expugnar, a não ser que seja mais forte que a embaixada, porque a embaixada está super protegida. E nós, como embaixadores do céu, a primeira lição que ele aprendeu e que eu já aprendi é quando eu estou sozinho, mesmo sozinho, eu estou acompanhado, ao meu redor acampam-se anjos para me proteger. Eu vou avançar e vou contar uma parte do que aconteceu com o primeiro embaixador, o nosso representante, Jesus. Leiamos uma parte do Evangelho, muito curta, mas que tem uma profundidade, mas tão grande, que Jesus era o maior embaixador do céu e da terra que eu quero imitar. Eu não sou igual a Jesus. E disse a este jovem também: Deus respeita a privacidade da pessoa. E diz Helena White, eu falei de Helena White, que as características, o caráter, Deus apenas modela, refina, como o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo era um santo, era uma pessoa muito sincera, fazendo coisas erradas, mas Deus transformou-a para ser uma pessoa sincera, fazer coisas boas. E aqui nós podemos imitar Jesus, que fez tudo certo, nunca errou, e ele fez de uma maneira que nós passámos a ler. Estava no inverno, em Jerusalém. Estou a ler em São João capítulo 10, versículo 22. E em Jerusalém havia a festa da dedicação. Aqui uma frase que não vou estudar, a dedicação. Portanto, Jesus estava na festa da dedicação.
e era inverno. Portanto, está fora da época. Mas nós estamos dentro sempre, na Bíblia, a estudá-la. Agora estamos na primavera, aqui em Portugal é primavera. Para dizer que nós estamos na fase em que as pessoas pensam que é Páscoa. Não, mas não é num tempo que vamos falar da Páscoa. Que a Páscoa não é para comemorar. Pronto. O tema é que Jesus é o nosso modelo de preparação para a obra, para finalizar a obra. Vamos estudá-lo, vamos seguir o modelo e vamos ver, contemplar as maravilhas que nós podemos fazer como se Jesus fizesse em nós. Ou seja, tudo que fizermos, façamos bem. Continuo. No versículo 23, eu li o versículo 22 do capítulo 10, no versículo 23, diz assim: E Jesus andava passeando no templo, no alpendre de Salomão. Jesus passear, Jesus passar tempo sozinho, ali, a caminhar, parece uma história tirada de um livro, de um conto de fadas, como eu costumo dizer. Isto é maravilhoso. Jesus andava passeando no templo. Isto é maravilhoso. Vocês reparem que Jesus estava super ocupado, mas neste momento estava passeando. Ou seja, ele estava a fazer algo que nós podemos fazer. O nosso objetivo, eu também fiz isso, passear por uma certa avenida, por um certo sítio. Neste caso pode ser num alpendre, aqui diz que é no alpendre de Salomão. Não vamos explicar que era o alpendre de Salomão, que era uma dependência do templo, onde se abrigavam, ou agora não sei se eram as mulheres, ou também as crianças, as pessoas, algumas pessoas. Portanto, era uma parte do templo. No versículo 24, Jesus estava a passear, não é? E alguém viu, porque o versículo diz: rodearam-no, pois, os judeus. Isto dá a entender que havia várias pessoas a passar por ele. Não é? Não havia só Jesus a passar, havia muitas pessoas. Muitas, eu diria, como fosse aí umas 100 ou mais pessoas transuentes, porque era um sítio aconchegado. Se era inverno, aquele sítio era muito aconchegante, era mais quentinho, não é? Mais ameno. E diz que rodearam-no, pois, os judeus, e disseram-lhe, localizaram Jesus. E agora vão abordar Jesus e vão fazer umas perguntas incomodativas, mas que Jesus vai responder com uma sabedoria que os vai destornar. Perguntam eles, no versículo 24: até quando terás a nossa alma suspensa? Até quando terás a nossa alma suspensa? Até quando? É que nós estamos suspensos. Nós precisamos saber quem és. E perguntam eles, no versículo 24, na última parte, se tu és o Cristo, se tu és realmente o Cristo. Sim ou não, diz-me. Diz-me abertamente se és ou se não és. Esta pergunta é muito pertinente neste contexto. Jesus ainda estava a passear, olhando para aquela gente toda que rodeava e respondendo, lhes disse: já vos tenho dito, no versículo 25, já vos tenho dito e não credes. As obras que eu faço, essas obras, são em nome de meu Pai. Estas testificam de mim. Estas obras que eu faço testificam de mim. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. Como já vos tenho dito,
As minhas ovelhas ouvem a minha voz. E eu conheço-as. E elas me seguem. Importante. Esta parte Jesus repete 2 vezes neste capítulo. No capítulo 10. E versículo 28. É interessante, continuando, diz: e dou-lhes a vida eterna. E nunca hão de perecer. Portanto, é para isso que Jesus estava aqui. E ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai, que me deu, é maior do que todos. Todos vós, todos os homens. E ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Ninguém. Nem eu, nem você, nem igrejas, nem Estado, nem anjos, nem poderes. Ninguém. Quando alguém se entrega nas mãos do Pai, ninguém pode arrebatá-las da sua mão. E Jesus disse isto para nós. É normal. Mas olhem a resposta. A resposta dos judeus. O que é que fizeram? Eles não deram resposta. No versículo 31 diz: somente os judeus pegaram então em pedras, outra vez em pedras, para o apedrejar. Eles não davam resposta agora. Eles outra vez pegaram em pedras, é porque havia lá muitas pedras. Pegaram outra vez em pedras para o apedrejar. E Jesus fez alguma coisa? Ficou cheio de medo? Vamos ver. No versículo 32. Respondendo-lhe Jesus. Jesus não fugiu. Jesus vai dar uma resposta e eles vão ficar com as pedras na mão. Jesus, respondendo-lhe pausadamente, Jesus diz: tenho-vos mostrado muitas obras boas. Cá está, muita obra boa. É isto? Tenho-vos mostrado muitas obras boas, procedentes do meu Pai, por qual destas obras me apedrejais. É poético, não é? Ele vai à questão e pega na questão e transforma em glória para Deus. Eu tenho feito boas obras para Deus em nome do meu Pai. Ele diz: por qual destas me apedrejais. E eu vou repetir: tenho-vos mostrado muitas boas obras procedentes. A palavra procedentes é que procedem de Deus, procedem do meu Pai. Qual destas obras procedentes do meu Pai vós quereis-me apedrejar? Eu podia citar, nós podemos citar que Ele ressuscitou, que Ele curou, que Ele alimentou, que Ele deu vistas aos cegos, que Ele curou, que Ele pôs o coxo a andar. Ele fazia muitas boas obras, não é? Muitas boas obras que as pessoas ficavam super admiradas. Uau! Quem me dera também, não é? Ver isso. Quem me dera ser eu, ser o curado, não é? Da minha visão, por exemplo. Eu tenho que usar óculos. Quem me dera ser curado, não é? Muitas pessoas têm problemas. E era isto que incomodava os judeus. Os judeus estavam tão incomodados que pegaram em pedras para apedrejar outra vez. No versículo 33, continua: os judeus responderam, dizendo-lhe: não te apedrejamos por alguma obra. Então, pelas obras não podiam apedrejar. Então, qual era o problema? No versículo 33, na segunda parte, diz: mas pela blasfémia. Qual era a blasfémia? Porque sendo tu homem, Jesus era homem, te fazes Deus a ti mesmo. E Jesus, calmo, respondeu a esta pergunta: não está escrito na vossa lei? E ele disse: sois deuses. Está em São João 10:34.
E foi este texto que, no Porto, eu li. Esta frase e a frase seguinte do versículo 35. Pois se a lei chamou deuses àqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida, e a Escritura não pode ser anulada. Jesus não nos está a dizer que nós somos deuses. Somos chamados como deuses. Nós, muitas vezes, podemos dizer que a palavra deuses não é Deus. Aqui, Jesus se defendeu com um artigo já publicado, que estava escrito, que ele diz, respondeu, não está escrito na vossa lei. Eu disse, sois deuses. Pergunta retórica. A resposta é óbvia, não sois deuses, não é? Pois se a lei chamou deuses àqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida, está a dizer outra vez que sim, não está a negar que não. E a Escritura não pode ser anulada. Então Jesus é, o que quer dizer isto tudo, é que Jesus é Deus. E eles ficaram contentes. Claro, deviam ficar contentes. Tu és realmente Deus. Jesus é realmente Senhor dos céus e da terra. Ele era ser humano, mas foi gerado na concepção da Virgem Maria e foi gerado como homem. Mas nunca deixou de ser Deus. Por isso podia ter autoridade de perdoar pecados, e essa era uma das blasfémias que eles queriam que ele pronunciasse para o acusarem como heresia. Portanto, continuando, aquele a quem o Pai santificou, que é Jesus, ele está-se a referir a ele, aquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, vós dizeis blasfemas, porque disse, sou filho de Deus. Este é o tipo de modelo, é o tipo de pessoa que eu quero imitar. Não quero ser igual a Deus, mas quero ser herdeiro dos valores intrínsecos, espirituais, valores esses que são intrínsecos na pessoa de Jesus. Ele tinha poder que não era dele. Ele não autorizava ninguém a dizer que era ele que fazia esse milagre. Ele dizia que era, como diz ali, procedentes do Pai. Eu acho que tenho que ler isto várias vezes, porque procedia do Pai os milagres, o poder de Deus, o poder de Jesus. Ele era Deus, ele podia fazer em nome dele. Mas ele, para se defender, para ter uma testemunha, para anular o efeito satânico, vocês entendem que isto estava tudo estudado, tudo planeado, estava tudo programado, tudo planeado como o Pai. Ele não fazia nada, porque não faz nada, nem o Pai, nem o Filho, sem o consentimento do outro. Eles estão de acordo com um diz, o outro sim. Se um diz faz, o outro diz já devia ter feito. Percebem? Aqui Jesus disse, não, procede do Pai. É claro que ele estava com o Pai, não é? Estava ligado. Mas isto é muito teológico para eles, e eles não entendem, e Jesus estava-lhes a explicar que isso procede do Pai e que voluntariamente trabalha em serviço, em prol do mundo da salvação e da salvação daqueles que desejam. E aqui está a situação mais embelezada da minha parte, que eu possa chamar que Deus nos prepara para esta obra colossal do tempo solene que está diante de nós. Nós já estamos a viver nos tempos solenes. Se não faço as obras do meu Pai, não me acrediteis. Eu agora vou ler o texto todo é muito bom, é muito profundo. Eu vou continuar. Se não faço as obras do meu Pai, não acreditavas. Não é? Se eu não faço as obras do meu Pai, não acreditais. Não acrediteis. Não acrediteis. Não acrediteis. Se eu não faço, então não acrediteis. Mas eu faço. E podem provar pelas obras que eu faço
que sou do Pai, por ser do Pai. Repara o que é que ele diz. Mas se faço e não credes em mim, crede nas obras, para que conheçais e acreditais que o Pai está em mim e eu nele. Procuravam agora, no versículo 39, procuravam, pois, prendê-lo. Outra vez. Já não era a primeira vez. Mas ele escapou-se de suas mãos. Diz Ellen White, nos Atos das Nações, que foram os anjos que pegaram nele e o deslocaram, milagrosamente, transportaram para o outro lado, para fora do templo, onde ele estava passeando no templo, na casa de Deus, no alpendre de Salomão. Reparem, os anjos tiraram Jesus do templo que estava apinhado de gente para a festa da dedicação. Eles não estavam para se dedicar a Deus. Olha, não, parece que não. Aqui acontece que eles não foram para a dedicação a Deus, mas foram para a acusação contra Jesus. E pegam os anjos em Jesus para o tirar aonde eles estavam para se dedicar. Vocês estão a ver a profundidade do artigo ou da teologia deste contexto em que nós também muitas vezes estamos ali dizendo lá que é a dedicação ou que é a santificação ou que é a adoração, e quando nós queríamos só ser ouvidos, esclarecidos e dar testemunho não de mim, não de quem eu sou, quem sou eu para dizer sou eu, mas do meu Pai, das obras que procedem do meu Pai. Ou seja, Deus tem que ser revelado na pessoa do ser humano, como foi Daniel, como foi Elias, como foi João Batista, neste caso aqui como foi Jesus. Jesus foi o modelo exato para mim. Mas se as faço e não credes em mim, crede nas obras para que conheçais e acreditais que o Pai está em mim e eu nele. Procuravam, pois, prendê-lo outra vez e ele escapou-se de suas mãos, porque já estavam a agarrá-lo. E retirou-se outra vez para além do Jordão. Vejam só, ele vai para além do Jordão, para um lugar onde João, que é João Batista, tinha primeiramente o batizado. Lá no Rio do Jordão, onde João Batista o batizou. E ali ficou. Outra vez acontece outra coisa. Ele começou a falar. Jesus não vai para um lugar só para ficar sozinho. E no versículo 41 diz: e muitos iam ter com ele. Ou seja, deslocaram-se também de Jerusalém, e principalmente de Jerusalém, do sítio onde ele está, porque principalmente aquelas pessoas que ouviram Jesus, algumas delas, e muitas delas foram ter com Jesus. Querem ver no versículo 41 a maravilhosa salvação produzida neste tempo de inverno, que havia a dedicação, e houve uma dedicação aonde? Não no templo, não na igreja daquele tempo, não na festa da dedicação, mas num rio distante, no Jordão. E pela primeira vez, aqui diz, no versículo 41, e muitos iam ter com ele. Muitos. Quando diz muitos, não são 10, nem 20, nem 30, nem 40, nem 50. Seriam dezenas e centenas. Muitos iam ter com ele e diziam, na verdade, João não fez sinal algum. Mas tudo quanto João disse acerca de ti era verdade. Ou seja, as coisas estão a acontecer também agora para nós, como estão escritas, as profecias estão a acontecer diante de nós e muitos de nós estamos aqui a perceber que isto também é para nós. E no versículo 42, a conclusão que o evangelista São João, no capítulo 10, versículo 42, deixa, e
e quero também ser eu incluído, e muitos ali creram nele. Então era preciso dizer este texto todo para dizer que nós pregamos a Jesus. Bué de pessoas criticam o grupo que nós não pregamos Jesus. Isto faz-me rir de contente, mas também de tristeza. Então, Jesus não pode ser pregado, falado, testemunhado na minha vida de pintor, de serralheiro, de carpinteiro, de marceneiro, de estucador, de todas as minhas artes. Eu estou ao serviço, em pleno 24, não falando de Jesus. Isto era impossível. Eu então ficava doidinho, não é? Ninguém pode estar a ler a Bíblia, É impossível as pessoas quererem que nós só falemos de um artigo ou de um assunto teológico, seja ele qual for, e porquê é que não pregam sobre Jesus? Estão a pregar sobre vestuário, sobre roupa, sobre regras, sobre a alimentação, sobre a vinda de Jesus, por exemplo, sobre o fim do mundo, sobre as profecias, e não pregamos sobre Jesus. Foi uma grande crítica, mas foi uma crítica destrutiva para a pessoa que fez essas perguntas, não querendo, como agora vou dar a conclusão, que ainda não acabei, ainda tenho mais 10 minutos ou um quarto de hora para falar, que ainda tenho aqui muito para dizer, dizendo, diz o Espírito de Profecia, que naquele tempo as pessoas negaram Jesus. A maioria das pessoas, muitos creram, não é? Mas a maioria das pessoas, o pecado do tempo de Israel foi negar Jesus. E não é que diz que agora não é o pecado, não é negar Jesus. Diz que é negar os valores, a lei de Deus. A lei de Deus não é só os 10 mandamentos. É toda a mensagem adventista de sétimo dia, conforme nós aprendemos a mensagem dos 3 anjos, é a justificação pela fé, a reforma da saúde. Eu não teria tempo para dizer tudo o que é a mensagem adventista do sétimo dia para fazer um comentário destes. Portanto, se eu falar de qualquer assunto que não tenha a palavra Jesus, não quer dizer que estou a não falar de Jesus. Estou a falar da autoridade das palavras, ou dos textos, ou da Bíblia, ou do Espírito de Profecia, da autoridade de Jesus. Mas não vou falar, por exemplo, Jesus disse. Não, nós não temos esses termos técnicos, poderei usar, mas isso não é usual quando nós estamos a ler o Espírito de Profecia a dizer foi Jesus que falou, foi Jesus que disse, foi Jesus que ensinou. Porque o termo técnico quer dizer que está a reforçar ou está a indicar quem é o autor. O Espírito de Profecia foi enviado por Jesus. Portanto, estamos a falar de Jesus, não estamos a falar do alguém que disse. Helena White não foi um alguém, foi uma pessoa escolhida, com muita dificuldade, ela aceitou, nós sabemos, e como nós podemos aprender também com os escritos dela. Eu gostaria de falar muito acerca do Espírito de Profecia, não vou falar, não quero falar sobre ele, quero falar sobre Jesus. As pessoas querem que eu fale sobre Jesus, insistem que eu fale sobre Jesus, e não há melhor do que os livros de Helena White. Aqui já está outra verdade. Quando nós falamos do Espírito de Profecia, quando nós queremos falar sobre Jesus, não há nada melhor do que pensar em estudar o Desejar de Todas as Nações, o Grande Conflito, o Meditações Matinais de Olhando para o Alto, a mensagem, os Escolhidos, enfim, há muita mensagem do Espírito de Profecia que é falar sobre o caráter, sobre a vida de Jesus. E se nós lermos, incomoda estas pessoas que dizem que não se prega sobre Jesus.
eu escolhi um texto que fala na santificação de Daniel. Nós estamos a preparar-nos para sermos como Daniel. Temos uma mensagem das profecias de Daniel. Estamos a viver as profecias a correr à nossa frente de Daniel. Vemos as pessoas a ter uma experiência com Deus que Daniel profetizou que o povo de Deus ia ser iluminado de uma tal maneira que é o Espírito Santo. E falei sim, sobre isso também esse rapaz que era o Dário. Não falei quem era o Dário, sim, o rapaz, o senhor que me abordou, ou que eu abordei, aliás. Ele disse: eu sou Dário. E ele dizia que não pode ser, não é? Ele dizia que era ateu. Mas com o nome Dário, eu já tinha dito, eu também já lhe tinha dito: tu foste chamado para ser adventista de sétimo dia. E agora, quando ele disse que era o nome Dário, eu disse: meu amigo, o nome Dário quer dizer tudo. Quer dizer que Deus já te chamou antes de tu nasceres. E eu te digo, tu nascestes para ser adventista. E disse isso várias vezes. Não para ele ir para a igreja adventista de sétimo dia, mas para ele ter a noção exata de quem é que estava a falar. Era Deus para ele. Eu leio muito rapidamente alguns textos de Daniel, capítulo 12, que é muito bom este capítulo, que o povo de Deus vai brilhar. Os entendidos, no versículo 3, resplandecerão. Ou seja, o caráter, fala no caráter, isto é o caráter. Muitos, os entendidos, pois, resplandecerão como o resplendor do firmamento. Será glorioso, são os gloriosos. É o remanescente. Não é o joio, é o trigo. Os que a muitos ensinam, e eu ensinei também a muitas centenas, se não a milhares, e terei ainda mais de milhares, e quero chegar a milhões. E os que muitos ensinam a justiça refulgirão como as estrelas, sempre, eternamente. Parece que estamos a ler o Espírito de profecia, que vamos receber uma coroa cheia de estrelas, de diademas. Cada pessoa que levemos a Cristo pela palavra, pelo exemplo, pelo argumento, pelo amor, pela simpatia, pelo abraço, pelo poder de Deus, pela palavra de Deus, pela nossa vida fora, nós receberemos uma estrela na nossa coroa. Não há ninguém que vá para o céu que tenha uma única estrela. É difícil, será impossível, porque todos vão receber uma coroa que tem pelo menos duas, eu diria um mínimo. Não posso contabilizá-las, mas pelo menos duas. Eu não quero ficar só com duas estrelas no céu. Ninguém ficava contente de ver o meu irmão ou ver a minha irmã com duas estrelas. Eu não ficaria contente com ela. Ficaria contente porque ela está lá no céu. Mas ela dizia: foi só dois. Eu quase que me rei. Posso rir, mas pode acontecer comigo só dois. Não quero levar para o céu. Ou seja, não quero incentivar, influenciar, somos uma influências, somos uma boa influência para dizer o que é o reino dos céus. E os entendidos, pois, resplandecerão com o resplendor do firmamento, e os que muitos ensinam a justiça é a lei de Deus, não é? Refulgirão como as estrelas sempre, sempre, eternamente. Nós também temos que fazer como Daniel. Aqui diz, e tu, Daniel, fecha estas palavras, está em Daniel 12:4. Mas nós descerramos as profecias de Daniel e estamos tão contentes, que gostaríamos de abraçar Daniel pela vida devocional dele, pela vitória dele, que foi muito difícil, é muito acima da média, como costuma dizer, mas para lá nós também caminhamos para uma vitória semelhante diante
não de Nabucodonosor, mas de semelhantes reis como Nabucodonosor. Eu vou começar uma série falando, hoje já estou a mudar o assunto, mas o assunto é o mesmo, falando sobre a santificação na vida e na história. Homens e mulheres viveram a santificação. E nós, para fazermos uma boa obra para Deus neste tempo solene, precisamos de estudar a vida de Daniel e outros homens, mas eu vou ilustrá-la e vou ler ou estudar um bocadinho convosco aqui em Daniel capítulo 1. Estou no capítulo 1, nesta meditação matinal. No versículo 11 e 12 diz: então disse Daniel, a autoridade, Daniel não teve medo. Chega a ver de cozinheiros aqui, ao cozinheiro-chefe, não foi ao servente, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel. Portanto, havia várias hierarquias, havia o chefe dos eunucos, e o chefe dos eunucos encarregou o cozinheiro-chefe. O cozinheiro-chefe foi dele. Reparem, Deus pôs o cozinheiro-chefe a cuidar de Daniel. Mas foi pelas palavras de um servo, de um eunuco também, o chefe dos eunucos. Tudo planeado. Isto é tudo um plano que Deus tem aqui. Reparem, o que acontece? Tendo sim Daniel falado com o cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel. Estão a entender? Daniel, também, Ananias, Misael e Azarias. Depois, mais tarde, Sadraque, Mesaque e Abednego. Daniel diz, ou faz esta afirmação diante deste chefe de Daniel: experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, e a quem se nos dê a nós, a Sadraque, neste caso a Daniel, a Ananias e a Misael e a Azarias, ele era o porta-voz, que nos dê 10 dias legumes a comer, não era a provar, era a comer, e água a beber. Este foi um teste para o chefe dos eunucos, porque o Daniel já sabia que ele já estava habituado, isso ia dar certo para Daniel. Mas ele teve fé. É preciso ter fé quando nós avançamos numa boa obra da reforma da saúde. E Daniel avançou numa obra da reforma da saúde em tempo de crise. Nós podemos dizer, como alguns, está a crise, temos que comer qualquer coisa. Não temos fruta, comemos carne. Não temos legumes, comemos carne. Estão a ver como as pessoas mudam com a crise. Muitas mudaram para pior. Mas Daniel não mudou aqui para pior. Daniel refinou. Disse, agora nem comer carne. Nem beber, já não bebia, não é? Nem beber vinho. Neste caso, vamos atualizar. Não beber bebidas alcoólicas. Não beber café. Não comer carne de espécie alguma. Nenhuma. É a reforma da saúde para nós. Eu tenho textos aqui que afirmam isso na noite. Nenhuma grama de carne entrará na boca dos servos de Deus que ficarão de pé para proclamar a última mensagem. Palavras minhas, mas que estão fundadas no Espírito de Profecia. Portanto, Daniel poderia ter achado uma desculpa plausível, como muitos hoje acham, para abandonar seus hábitos estritamente temperantes, mas a aprovação divina lhe era mais cara, era muito mais cara, do que o favor do mais poderoso potentado terrestre, o maior poder terrestre, que era, naquele caso, não era Roma, era Babilónia. Mais cara do que a própria vida. Então, Ellen White afirma sobre este assunto, noutros livros, que era melhor morrer do que pecar. Daniel solicitou que a questão fosse decidida através de uma prova de 10 dias.
Os jovens hebreus, durante este breve período, teriam permissão para comer alimentos simples, enquanto seus companheiros participavam dos manjares dos reis. Olhem o que diz aqui. Enquanto seus companheiros, os que vieram de Jerusalém com eles, participavam dos manjares do rei. Ora, eles baixaram a norma. E Daniel não baixou. E muitos hoje baixam a norma, não por decreto de um rei, mas porque é Páscoa, ou porque é uma festa, ou porque os amigos vão fazer uma festa, ou porque participam de uma festa, ou participam de uma mesa, ou que participam de um jantar com os amigos e já comem e manjares da mesa deles. Ai quantos! E depois bebem café ao fim. E enfiam pelas goelas abaixo, como se costuma dizer em Portugal, tudo que é bom e tudo que é mau. Péssimo. E eu disse a uma jovem enfermeira, que estava ali com uma classe, estava a fazer uma investidura. Eu disse a uma enfermeira, noutro sítio também, que o pior veneno é o açúcar. Estávamos a falar da Páscoa. E boa Páscoa, sem amêndoas, sem açúcar. Ai, já provei, já comi. Amêndoas, provou, está bem, sem açúcar. Ela ficou a olhar para mim, surpreendida, porque eu continuei a estudar com ela e posso afirmar que ela ficou contente, super contente por eu ser o que sou. Por ser vegetariano, eu disse-lhe tudo. O Senhor olhou com aprovação para a firmeza e a abnegação dos jovens hebreus. Deus aprovou. Aprovação. E quando nós fazemos uma obra boa, queremos fazer uma obra boa, Deus aprova, é o primeiro. E a sua bênção os acompanhou. Deus vai acompanhá-los na sua trajetória, das suas decisões, e aprova e abençoa. A vida de Daniel é uma inspiração, é uma inspirada ilustração do que constitui um caráter santificado. Ou seja, a santificação não é dizer eu não vou pecar. Não é dizer que eu não tenho pecados. É dizer, eu decidi, eu tomei esta decisão com Cristo, ao lado de Cristo. Eu não vou provar, por exemplo, amêndoas da Páscoa. Elas podem andar por aí. Elas batem à porta. Eu não as compro. Então nós tomando uma decisão ao lado de Cristo, Deus consente. E Deus aprova e Deus abençoa. Ela apresenta uma lição para todos. Esta lição. Especialmente para os jovens. Pois é. E também para os adultos. Também sou adulto. O estrito cumprimento dos requisitos divinos, está a falar de Jesus aqui. O estrito, que é o caminho, o estrito, quer dizer, o estrito, aquele padrão, o estrito cumprimento dos requisitos divinos é benéfico para a saúde física e mental. Cá está a preparação para fazer a obra de Deus e para terminar, neste caso, o último clamor da meia-noite. O último clamor. Para atingir o mais elevado padrão de realizações morais e intelectuais, é necessário buscar a sabedoria e forças divinas. É preciso buscar sabedoria divinas e forças divinas que se encontram disponíveis através do método que nós já sabemos, da oração, do estudo da Palavra de Deus, da contemplação, de uma vida santificada, bem como observar estrita temperança em todos os hábitos da vida. Está explicado. Eu continuo. Na experiência de Daniel e seus 3 companheiros, temos um exemplo do triunfo, vitória dos princípios
sobre a tentação de condescender com o apetite. Pois nos apetece, é normal, é uma tentação, mas temos que viver o apetite. E ele nos mostra que, graças aos princípios religiosos, diz ela, que é ela, a reforma da saúde, nos mostra que, graças aos princípios religiosos, os jovens podem triunfar sobre as paixões da carne, também do apetite, da carne, é o apetite, e permanecer leais aos requisitos divinos, ainda que isto lhes custe muito sacrifício, ainda que custe perder, por exemplo, amizades, companheiros, até namoros e outras coisas mais, como propriedades e dinheiro. E se Daniel e seus companheiros tivessem feito concessão àqueles oficiais pagãos, que é o paganismo, cedendo às pressões do momento para comer e beber conforme o costume dos babilónicos, que eles ficavam ali horas a comer e a beber com mulheres, aquilo era uma festa, era um pagode, ficavam embriagados e nunca mais iam ser o que estão aqui a fazer. Neste contexto histórico, eles foram os reis. Eles é que foram os reis. Eles é que foram os monarcas. Eles é que são os príncipes. Eles é que são os novos. Reparem o que Ellen White diz. O único caso de afastamento dos princípios teria enfraquecido sua percepção do que é certo e a sua repugnância pelo que é errado. Portanto, princípios de nobreza. A condescendência com o apetite teria envolvido o sacrifício do vigor físico, da lucidez mental e do poder espiritual. Um passo em falso teria provavelmente levado a outros até que, tendo interrompido a sua ligação com o céu. Portanto, um passo em falso teria provavelmente levado a outros até ainda que, tendo interrompido a sua ligação com o céu, eles teriam também sido levados de arrasto pela tentação. Portanto, havia de certo pessoas, e vai haver, nós vamos ver aqui na história, que vai haver pessoas que vão dizer que Daniel tem razão, que o Deus Daniel é o Deus do céu e da terra que se deve adorar. Deus disse: aos que me honram, honrarei. 1 Samuel 3:20. Enquanto Daniel se apegava a Deus com confiança inabalável, o espírito de profecia, cá está, Daniel teve, veio sobre ele. Foi o único superdotado, mas vamos dizer. Enquanto era instruído pelos homens, ele tinha tudo, ele englobava teologia, história, línguas, ele falou as línguas daquela nação, falava o dialeto dele, mas também falava a língua dos babilónicos, que era a Pérsia, e também a matemática dos persas, a astrologia dos persas, as ciências dos persas. Deus ensinava a ler também os mistérios dos tempos. Aqui diz mais: enquanto era instruído pelos homens quanto aos deveres da vida da corte, era para ser nobre, a vida da corte é de nobreza, como se vestir, se comportar, como servir, estar aonde, fazer o quê, aí horas, tudo certinho. Deus também o ensinava a ler os mistérios dos tempos futuros que estamos mesmo a presenciar a nível mundial e apresentar às gerações vindouras. Foi para nós que ele escreveu, foi Deus que mandou essa mensagem, através de figuras, quer dizer, daquelas figuras de leão e outras figuras como o leopardo,
dessas figuras e imagens, como a imagem da estátua, as maravilhosas coisas que aconteceriam nos últimos dias. E isto está escrito no livro A Santificação. Nós vamos continuar a estudar este livro, A Santificação, que ele aborda vários textos no Refletindo a Cristo, Santificação, voltando a de Jesus, que é o nosso modelo, em que nós vamos glorificar, nós vamos pedir a Ele que nós vivamos tempo solene. Não é tempo útil só, não é tempo parcial, é tempo solene para servir a Deus. Qual era o texto? Qual era a frase que vocês queriam que nós terminássemos? Qual era o assunto aqui que nós queríamos, que vocês queriam que eu tratasse? Deixem aí o vosso comentário. Eu responderei logo apressadamente, como se costuma dizer, logo, com o tempo e com fé, que Deus tem uma magnífica obra em curso, que começou, diz que começou em vós uma obra e que vai terminar. Se vai terminar, nós seremos os responsáveis por deixar de fazer o que deveríamos fazer. Então, quando virdes Daniel, aqui não é Daniel, Mateus, fala em Daniel, quando pois virdes, Mateus 24:15, quando pois virdes, que é ver, contemplar, receber a notícia, quando pois receberdes a notícia que o cumprimento da profecia, da abominação, da desolação de que falou o profeta Daniel, que está no lugar santo, quem lhe entende, ou seja, quando perceberem que os Estados Unidos da América anularam a lei de Deus e decretou o sábado espúrio, o domingo como dia de santificação, diz, quando pois virdes este cumprimento, então os que estiverem na Judeia, como é que é a Judeia? É na igreja. Os que estiverem na Judeia, fujam para os montes. Irmão, não me digam que vão ficar nas igrejas a dizer que estão a guardar o sábado. Cuidado, aqui diz isso. Aqui não diz isso. Aqui diz, então os que estiverem na Judeia, o que é a Judeia? É onde estão os judeus, não é? É onde estavam as igrejas. Fujam para os montes. Mas quem estiver, isto é, durante a semana, quem estiver sobre o telhado, não deixa tirar alguma coisa da sua casa. Depois tem o decreto dominical. E quem estiver no campo, porque são os trabalhadores, não volta atrás buscar os seus vestidos, porque está com uma roupa suja, não, roupa de trabalho. Buscar os seus vestidos. Mas ai das grávidas e das que amamentam daqueles dias. E orai, vai responder à pergunta qual é a abominação e responde com uma afirmação no versículo 20. E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno. Lembra-se que nós falámos no inverno? Jesus estava no inverno. Nem no sábado. Interessante. Dou graças a Deus porque compreendemos, explicamos, testemunhamos e esta profecia vai se cumprir na íntegra, brevemente. Pode ser amanhã. Temos que estar preparados. Não podemos adiar para amanhã uma decisão que podemos fazer agora. E este é o tema de hoje que eu me propus em Citações de Ellen White, estar preparado para finalizar a obra de Deus. E algumas pessoas entendem, todas as pessoas entenderam. E as pessoas que quiseram distorcer, a obra de Deus nunca termina. A obra de Deus aqui na terra vai acabar. O tempo do fim está a chegar. Os tempos solenes vão terminar.
O tempo da graça vai fechar. O selamento vai ser feito. Já estão a ser selados os filhos de Deus. Começaram agora. Podemos dizer que já estão a ser selados. E orai para que isso aconteça. Para que essa vossa fuga não aconteça sem selo, com selo, porque não vai acontecer no sábado. Nós temos que estar a guardar o sábado. E hoje começa o selamento. Para muitos, pode ser o fecho do tempo da graça. Podem abdicar, são livres. Podem abandonar, são livres. Podem desleixar-se, podem adormecer e ficar lá na Judeia, acompanhando os que estão na Judeia. O que é que está na Judeia? Aqui na Judeia, há os judeus. Os judeus aqui são, nós, somos os adventistas do sétimo dia. Nós não. Na fuga, na perseguição, na sacudidura, no decreto dominical, não vamos ficar mais. Vão ficar muitos a dizer que vão ficar na Judeia. Vão muitos descer do telhado buscar algumas coisas a casa. Muitas pessoas que estão nos campos com as roupas sujas vão buscar vestidos. Diz aqui que não façam isso, porque estão a perder tempo, uma oportunidade, e não vão ficar salvos, não vão fugir, vão ficar apanhados pela perseguição e vão ficar na Judeia. Perceberam? Entenderam? Eu expliquei e sublinhei e autorizei Jesus a falar. Não fui eu o pregador, eu apenas sou a voz de Deus. A voz não é minha, é um dom que Deus me deu e fui usado, como todos vós podeis ser usados, por Deus, para ser portadores da mensagem de Deus. Queridos irmãos, não me vou despedir, vou continuar nos próximos vídeos falando sobre este assunto da santificação, que vou-vos agora dar uma conclusão minha do que assisti ontem à noite. Durante todo o dia estive a trabalhar, ocupado, super ocupado até ao pôr do sol, e depois tomei o meu banho, fiz a minha alimentação, refugiei-me no meu computador, fiz a oração, estudei a Bíblia, diretamente alguns textos que já tinha feito, ou estudado, e vi a Igreja Adventista de sétimo dia em grandes debates, parece debates abertos, de que anda tudo de rastos. Meus irmãos, já vou-vos dizer mais uma coisa, eu não vou entrar em debates com pessoas que fazem debates arrebatadores, nem vou me opor diretamente a ninguém, nem sequer a pastores, nem a dirigentes, nem a religiosos, não. O meu assunto, o meu Deus, o meu Jesus Cristo, o meu modelo não fazia isso. Estamos entendidos? Jesus tem uma maneira de fazer as coisas. É fazer a obra que é competida, é fazer a obra do Pai. Não é fazer a obra da reforma da Igreja. Não sendo da Igreja da Reforma, não é querendo remodelar aquilo que não pode ser remodelado, porque, São João capítulo 10, se voltarmos lá, as minhas ovelhas escutam a minha voz e de maneira alguma seguirão um estranho. Temos que estar confiantes. Confiantes quer dizer, fazendo a nossa obra, fazendo a obra de Deus, a obra do Pai, pertencendo a Deus, como Jesus disse, procedem de Deus, e a obra que procede de Deus, meu amigo, não há ninguém que possa estorbar, nem impedir, nem tirar essas ovelhas, esses membros, essas pessoas, esses irmãos, das mãos de Jesus, neste caso das mãos de Deus, porque Jesus é Deus, o Espírito Santo é Deus, Deus é o comandante, Jesus é o comandante, e envia
já enviou, não é? Já enviou desde 1844. Nós estamos sobre a fase do Pentecostes. Estamos na fase do derramamento do Espírito Santo. Não andamos, como alguns andam, já entre parentes, que andam à procura do Espírito Santo e não sabem onde encontrá-lo. Não. Nós, através do método de Jesus estava cheio do Espírito Santo. Ele não andava atrás do Espírito Santo em reuniões aflito, a fazer grandes alaridos. Eu quero o Espírito Santo. Não. O derramamento do Espírito Santo é para quem trabalha, quem está ocupado, é para quem quer trabalhar. E esse será derramado. E nem ele dá conta que está cheio do Espírito Santo, nem diz: ei, pá, eu estou cheio do Espírito Santo. Não. É normal. É uma coisa tão normal como ser Daniel, como ser João Batista, como ser o Elias, o Testevita, como ser agora o terceiro Elias. Atenção, é o terceiro Elias verdadeiro, porque os falsos não contam. Há a moeda falsa e há a verdadeira nota. A verdadeira nota tem o carimbo, tem o selo de Deus. Tem não só a Igreja Adventista Sétimo Dia, mas tem o selo de Deus. O selo de Deus vê-se pelas suas obras. As minhas obras testificam que eu estou com o Pai que procedem do Pai. Não estou a fazer obras de milagres, de curas, mas também, porque ao ensinar não só teologia quer dizer quem é Deus, explicar quem é Deus, mas não chega só a explicar quem é Deus. Então ficaríamos teólogos e íamos para uma escola de teologia. Não é isso que se pretende. A nossa obra no mundo não é explicar como é que funciona Deus, quem é Deus, como é que formou, como é que não formou, como é que existiu, como é que não existiu. Isso é paranoia. Isso não tem sentido e a nossa cabeça não pode abranger esses temas. E se os compreende é muito palidamente. Por isso, eu aceito a obra de Deus naturalmente, como fosse o batismo, uma santa ceia, a descida do Espírito Santo, é isso. A fazendo uma obra útil e quando fizerdes alguma coisa, fazei-o bem, como leio e já li, e Deuteronômio, leio novamente, pausadamente, para afirmar o que Deus diz. Eclesiastes 9. Está sublinhado a vermelho. Tudo quanto vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Faz-o bem, porque sabemos que o tempo solene é para isso. Muito bem. Gostaria de perguntar mais algumas coisas que gostaria de ouvir-vos. Vocês deixem o vosso comentário. Deixo-vos livres para seguirem os meus vídeos. Façam também perguntas, façam também afirmações. Ajudem a obra de Deus, não é a mim. Venham trabalhar comigo venham trabalhar com Deus. E muito obrigado. Agradeço-vos desde já. Deus é que está contente e feliz por vocês estarem comigo. E eu estou convosco. E vou terminando com uma breve oração. Querido Deus e nosso Pai, chegamos ao fim de mais um culto de adoração que foi feito para Te glorificar e honrar. Queremos Te pedir, Senhor, que continues connosco, que termines a obra que começastes em nós, que é da justificação e da santificação da nossa vida, para terminar a obra de Deus. E que levemos outros e que tenhamos muitas estrelas na nossa coroa, quando Jesus vier, que vamos ter uma coroa cheinha ou repleta de estrelas. Será maravilhoso ver essa coroa. Que todos almejem essa coroa, trabalhando justos, santos e fazendo bem uma boa obra em nome de Jesus. Tudo peço e agradeço, é o que peço em nome do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Até amanhã, cá estarei com mais um vídeo para
que vocês possam continuar a assistir às minhas pregações, se é que pode ser, sou pregador. Ao terminar aqui a sessão, em primeiro lugar do YouTube, vou desligar aqui a câmera do YouTube. Até amanhã.